questão da mídia se transformou num dos problemas, se não no principal problema da democracia nos tempos que vivemos. Se transformou numa discussão estratégica, não só no Brasil, como na maior parte das democracias representativas. Faz parte de um processo histórico no qual as decisões, as grandes decisões políticas e econômicas vão saindo do âmbito dos organismos eletivos do Estado e vão se ocultando em casamatas privadas que não apenas exercem o monopólio da sua atividade, mas exercem o monopólio da decisão política do Estado. Esse é um processo que não é novo, é um processo que começou a ser detectado já no início do século XX, mas que se aprofundou de uma maneira acelerada com a revolução, os diversos ciclos de revolução técnico-científica que atingiram a comunicação. Mesmo instituições do Estado, como o Banco Central, por exemplo, sofrem pressões permanentes para que tenham independência em relação ao poder eletivo, ou seja, que o Banco Central seja controlado pelas instituições financeiras e que não preste contas ao governo ou ao parlamento. É uma discussão presente no país nos últimos 10 anos. Se o Banco Central baixa os juros, foi porque o governo pressionou o Banco Central a baixar os juros. E isso é visto como um crime, aos olhos do poder midiático, é visto como um crime de lesa humanidade, ainda que o povo tenha eleito como presidente da República uma mulher que sustente um programa que deve levar à redução dos ganhos financeiros do país. Ou seja, o povo não votou por uma política que aumentasse juros, mas por uma política que reduzisse juros. Mas essa decisão político-eletiva não pode interferir no Banco Central, é identificado imediatamente quase como um crime contra a democracia. A mídia faz parte desse processo, quer dizer, ela passa a desempenhar um papel estruturante da hegemonia dos grandes grupos econômicos da sociedade. Se constitui muitas vezes no verdadeiro partido dessas elites financeiras, porque é a partir da mídia, quer-se ali muito mais do que a partir das legendas eleitorais, que as elites financeiras exercem sua hegemonia e seu controle sobre sociedades cada vez mais privadas de direitos, cada vez mais privadas de possibilidades. Nas sociedades de mercado é garantido o direito formal à liberdade de imprensa, mas é boicotado ao limite a liberdade de imprimir. A liberdade de imprimir, de produzir informação, está restrita a um grupo muito reduzido de grandes empresas que detêm os meios econômicos de produzir comunicação. É uma balela a ideia de liberdade de imprensa, especialmente no nosso país, como bem identificou Paulo Henrique, retratando essa situação a partir do monopólio exercido pelas grandes famílias. A liberdade de imprensa no Brasil, ela é uma mentira, porque ela é rigorosamente praticada por esses grupos monopolistas. Os distintos grupos sociais do país, os distintos empreendedores do país, eles não possuem os meios econômicos de exercer a liberdade de imprensa. A eles está proibida a liberdade de imprensa. E é disso que se trata quando a gente diz que a questão democrática é uma questão fundamental, a mídia é uma questão fundamental da nossa democracia. Nós vamos garantir a liberdade de imprensa a quem não tem o direito de se fazer ouvir e ler. E para que isso seja possível, é necessário combater o monopólio de imprensa exercido por esses grandes grupos econômicos e gerar um conjunto de medidas econômicas, políticas e jurídicas que façam o país trafegar da liberdade formal de imprensa ao direito real de imprensa. E isso é uma das grandes batalhas democráticas do nosso tempo. Se nós pegarmos exemplos de outros países, nós vamos ver que ocorreram batalhas importantíssimas do ponto de vista do controle de conteúdo para avançar
na construção de um regime de liberdade de imprensa. Eu vou citar aqui alguns dos casos mais conhecidos do pós-guerra. Por exemplo, na Itália, o aluvião democrático que sucede à derrocada do fascismo impôs aos donos de jornais o direito, a cláusula de consciência. Ou seja, os jornalistas não eram obrigados a assinar matérias com as quais que se chocavam contra a sua apuração. É um regime absolutamente distinto, por exemplo, ao que ocorre no Brasil. Quem aqui trabalhou em qualquer órgão da grande imprensa, especialmente nos últimos 20 ou 30 anos, terá inúmeras histórias para contar, no qual a matéria produzida, a matéria editada, ela guardava pouca ou nenhuma coerência com as informações levantadas. E o jornalista, por hierarquia, estava obrigado a assinar aquela matéria, a emprestar a credibilidade do seu nome àquela matéria. Teria tanta lógica quanto o dono de hospital, por considerar que as operações de transplante de fígado são mais rentáveis que um tratamento medicamentoso, obrigar um médico a operar um fígado do paciente, a fazer um transplante de um fígado de um paciente que não necessite. É evidente que isso é uma interferência no conteúdo, tem que ser retirado dos donos dos meios de comunicação e dos chefes que executam suas ordens o direito de impor conteúdo da forma como hoje ocorre. Mas, basicamente, tem que se garantir um conjunto de medidas econômicas e políticas que permitam, repito, avançar no terreno da liberdade de imprensa. Não há como escapar. A questão da democratização dos meios de comunicação, a questão da ampliação da liberdade de imprensa no país é uma questão de Estado. Se resolve pela política, se resolve pela ação do governo ou não se resolve. Nas mãos do mercado, a tendência é a da monopolização, como, aliás, em todos os demais setores da economia de mercado. É isso.